Nós vamos falar sobre, dar sequência sobre a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Compartilhar aqui de onde nós paramos. Nós íamos falar dos eixos, né, dos eixos de cada, da política nacional. Então, o primeiro eixo da política nacional é a proteção territorial e dos recursos naturais. Então, como nas nossas aulas anteriores, né, a gente já falou muito sobre os PGTA, né, que é uma das ferramentas que as comunidades hoje têm para se organizar, para fazer a proteção dos territórios indígenas, e dos recursos naturais, né, que são, sem os recursos naturais, as comunidades hoje estariam numa situação bastante precária, né? Então, os objetivos específicos, né, temos aí os objetivos específicos, a gente não vai falar de todos, mas vamos pegar algo que seja, que a gente consegue fazer alguma relação com o que existe hoje na comunidade, né? Então, vamos pegar aqui a letra B. Promover a participação das comunidades e organizações indígenas nas ações de proteção ambiental e territorial das terras indígenas, respeitando o exercício de poder de polícia dos órgãos e entidades públicas competentes, né? Então, como nós falamos na aula anterior, né, as comunidades eles têm o poder de fazer a vigilância dos seus territórios, né? Então, e quem pode fazer a fiscalização são as entidades públicas, né, como a Polícia Federal, o IBAMA, a própria FUNAI também, né, ela tem esse poder de fazer a fiscalização. Tem outros outros órgãos também, como o ICMBio, né, que é o Instituto, que a turma está entrando. Temos o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, que também tem muito trabalho que eles fazem junto aos povos indígenas, como, por exemplo, lá do Monte Roraima, né, no Parque Nacional Monte Roraima. Então, o ICMBio, eles atuam diretamente, acho que a gente mais lá na frente tem sobre os parques nacionais, unidade de conservação, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos dar sequência aqui. Então, temos como exemplo aqui, né, sobre a experiência da Associação do Movimento de Agroflorestais Indígenas do Acre e da Comissão Proíndio do Acre com ações de vigilância indígena. Então, como exemplo, nós pegamos, tem aqui como exemplo os povos indígenas lá do Acre, né? Então, o que eles fazem, né? Eles fazem algumas ações de proteção de seus territórios, né? Então, eles já estão bem organizados para colocar em prática o que garante o eixo 1 dentro da política nacional. Então, esses povos aqui do Acre, eles já fazem esse trabalho de proteção territorial e tem apoio também de algumas comissões, como, por exemplo, o PROINDIO, né? Que é uma organização não governamental, que tem vários profissionais que atuam em frente desses trabalhos de proteção.
Então, no o eixo 2, né, que é governança e participação indígena. Então, o que nós temos dentro dessa política como objetivo específico, né? Vamos tentar pegar pelo menos dois exemplos aqui para a gente tentar entender o que é governança e participação indígena. Então, promover a participação de homens e mulheres indígenas na governança nos processos de tomada de decisão e na implementação do PNGAT. Né? Então, a gente vê hoje Oi, que... professor. Sim, pode falar quem é que está falando. Oi, professor. Oi, Jeff, pode falar. A sua fala está muito baixa, não dá para ouvir, não. Tá, eu acho que é o microfone que está Aumentei até longe. o máximo aqui que não está nem lhe ouvindo bem. Ah, tá bom. Acho que está muito longe o microfone. Melhorou? Além de estar Ainda baixa, não. a minha voz está um pouco ruim. Parece que querem gripar. Eu acho que deve ser o aparelho dela, professor, porque tá normal o seu áudio. Para mim, pelo menos, tá, né? Ah, tá. Não, professor, tá baixinho mesmo. O meu também tá normal. O meu tá normal, professor. Eu acho que deve ser alguma conexão a internet de alguém, então deve estar. Mas eu tô meio rouco, sei lá, meio, meio gripado. Gripado não, querendo gripar. Aldelinda, pode falar, Aldelinda. Melhorou, gente, ou não? Professor, aqui a internet está muito ruim, não dá para ouvir nada. Ah, Está tá. falhando, está cortando a Configura voz, teu som. não dá para ouvir nada, professor. Eu acho que quando a internet tá ruim mesmo, acho que fica difícil Aí, Denison. de entender mesmo. Fica cortando. Deu, eu acho que Tá, É quando quando Tava a aqui hora também, já mas quando é a tipo, nossa ela aula cai e ela não fica corta a cortando. fibra. eu acho que como é uma... realmente, para quem está na comunidade, acho que deve ter muito urubu no céu aí, para interferir na internet. Então, deixa eu ver. O Denison disse que está muito baixo, não está conseguindo ouvir. Eu acho que deve ser a Aumenta o conexão. volume, Denison. Eu acho que deve ser a conexão de alguns mesmo. E nem todos. Mas para quem não Estou ouvindo eu conseguir. aqui super bem, professor. Para quem Denison, não. coloca o teu no Viva Voz, Denison, aí tu consegue. Pois é, já tá, gente. Só que eu não Pessoal, tô eu vou conseguindo sair e vou escutar entrar de novo vocês para ver aí. se Tá melhora alguma baixinho, coisa baixinho aí. mesmo. Tá, para quem não tá conseguindo ouvir direito, entra e. Ou sai e entra de novo para ver se melhora. E aí, se não melhorar, é a internet mesmo. Mas qualquer coisa, vai tá gravado a aula. Vocês podem assistir depois. Deixa eu ver aqui onde é que nós paramos. Então, nós estamos no eixo 2, governança e participação indígena. Vocês acham que quando fala de participação, em que sentido que vocês conseguiram entender essa parte de governança e participação indígena? Quando fala em participação, em que órgãos os povos indígenas têm esse direito de participar? Vocês conseguem citar algum exemplo que fala dessa parte? Não entendi bem a pergunta, professor.
Quando se fala em governança e participação, onde que há essa participação dentro das instâncias governamentais e não governamentais? Creio que em todas que os povos indígenas têm que participar, né? Exatamente. Principalmente quando há alguma decisão para ser tomada, né? Por exemplo, dentro da FUNAI, por exemplo, dentro das secretarias, dentro de algum ministério, e são criadas algumas comissões que têm a participação dos povos indígenas, né? Então, nesse sentido, que garante essa participação. Professor, eu não entendi a pergunta que o senhor fez. Não, no eixo 2 da política nacional, né, que estamos falando de governança e Travou, participação indígena. Em quais instituições que os povos indígenas eles podem travou na hora. Ah, tá. Em quais instituições os povos indígenas eles podem ter direito de participar? Seja governamental ou não? Porque hoje existem muitas ações que são direcionadas para os povos indígenas, para as comunidades indígenas. Então, algumas ações, por exemplo, sobre a educação. Quem é que discute a educação hoje no Estado? Vamos tirar como exemplo o Estado hoje, né? Hoje tem uma Secretaria de Educação, né? E dentro da secretaria tem um departamento, uma divisão. Alguém conhece lá a Secretaria de Educação? Vocês sabem a Sim, sigla eu lá? conheço. Só um momento, deixa eu tomar. Para quem é professor, conhece, né? Lá na Secretaria de Educação tem a DIEI, né? Que é divisão. Das escolas estaduais indígenas. É. Então, por meio dessa política, ela garante a participação em não só em instituições governamentais, mas também fora dela, né? Então, por meio dessa política, é uma garantia dos povos indígenas hoje participar de várias decisões, principalmente, né? Sociais, políticas mesmo, né? Já que o governo, tanto estadual, municipal e federal, eles pensam várias ações para ser desenvolvidas nas comunidades, nas terras indígenas, e essa política ela garante a participação dos povos indígenas em diversos setores, né? Seja em comissões, em comitês que são criados. Então, o que é a governança? Deixa eu anotar aqui. A governança é a condução de um processo com articulação e cooperação entre atores sociais e políticos em arranjos institucionais. Nesse sentido, governança não é o mesmo que governo, pois ele envolve a participação da sociedade em torno de um objetivo comum e tem como princípio garantir a legitimidade, voz, transparência e justiça, né? Então, quando se fala em governança, não é que é diferente de governo, né? Então, temos o governo estadual. Então, a governança que nós estamos falando de participação dos indígenas não é nesse sentido, né, de governo, mas sim de, de participação de um processo dentro dessas instituições. Deixa eu ver aqui um outro exemplo que a gente pode tomar. Por exemplo, aqui, ó, promover a participação dos povos indígenas nos fóruns de discussão sobre mudanças climáticas, né? Então, hoje, quando se fala em mudança climática, principalmente pela ONU, né, existe uma comissão lá que discute principalmente sobre as mudanças climáticas. Vocês conhecem alguém aqui do estado que participa de alguma comissão que fala sobre mudanças climáticas? Eu não conheço.
Alguém conhece? Alguém já ouviu falar sobre? Eu acho que a dona Cineia do Vale, não sei. Então, a CINEA, ela sempre participa dessas comissões sobre mudanças climáticas, né? Então, hoje é um assunto assim bastante tocado, né? Existe hoje muitas discussões sobre as mudanças climáticas, então para os povos indígenas também há essa oportunidade de participarem desses fóruns de discussão, né, que é para justamente, né, falar sobre o que está acontecendo dentro das terras indígenas que estão afetando as comunidades indígenas. Então, esse é um espaço que nós, povos indígenas, temos para levar sobre o que vem acontecendo. Né? Então, as demandas que os povos indígenas têm com relação às mudanças que vêm acontecendo que estão prejudicando as terras indígenas. Deixa eu ver aqui outra exemplo. Então, aqui, só para entender aqui, né, o eixo 2, né? O eixo 2 garante aos povos indígenas a participação ativa na governança e nas tomadas de decisões referentes à implementação da PNGAT, assim como incentiva a participação qualificada dos indígenas nos fóruns, comitês, comissões e redes que têm o objetivo de discutir o objetivo de desenvolvimento de uma determinada região. Então, como eu disse, né, então por meio da a política, ela garante que os povos indígenas tenham participação em diversos setores da sociedade. Vamos para o eixo 3. O que o eixo 3 fala? O eixo 3 fala de áreas protegidas, unidade de conservação e terras indígenas. Primeira pergunta para vocês. O que são áreas protegidas? O que são unidades de conservação? Terras indígenas, professor. Denison, responde, tu que trabalha na área. O que são... Vocês não estão nem deixando responder? Vai lá, Denis. Como é que é, professor? O que são áreas de preservação, é? Áreas protegidas, área de conservação, unidade de conservação e terras indígenas. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que as terras indígenas são área de preservação, né? Área de conservação. Aí as áreas de preservação aqui onde eu trabalho em Maracá, não sei se o senhor conhece, também é uma área de preservação onde não pode desmatar, não pode pescar, somente para sobrevivência, para reprodução de espécies e ali quando tiver tudo ali que sai, né, os bichinhos de lá, tanto faz os animais aquáticos, terrestres, é isso, a área de preservação, é uma coisa onde a gente não pode mexer, não é de uso coletivo. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. Então, áreas protegidas são essas mesmo, né? Aí tem uma diferença também, né? De unidade de conservação, áreas protegidas, terras indígenas. Qual outro também? Tem outro. Mas nós estamos falando de áreas protegidas, né? Lucinete, gostaria de falar alguma coisa? Sim, professor. E outro, acho que assim, a área de preservação ou conservação, acho que seria a área onde são, como é que se diz? Onde é lugar sagrado, né? E onde tem diversas coisas lá dentro, né? Acho que cada região tem esses lugares, né? Por exemplo, onde tem restos de ossos, aquelas fontes que são principais, né? De pinturas, também pinturas rupestres. Eu acho que seria essa área também de preservação, né? Ou seja, de conservação que
nós das comunidades indígenas. Acho que a internet da Lucinete deu uma travada. Então, áreas protegidas são essas, né? É uma área que é delimitada, né? Que tem uma função, tem um objetivo. Geralmente, essas áreas protegidas, quem toma de conta são os governos, né? As unidades de conservação também, são o governo que toma de conta dessas unidades. Tem os parques nacionais, né, como eu falei também, é um outro tipo de unidade que o governo toma de conta, né, principalmente o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né. Então, vamos lá aqui para dados concretos, né, popularmente conhecido como parques e reservas. No Brasil existem hoje 303 unidades de conservações federais geridas pelo ICMBio, né, eles que tomam de conta. Então, tem vários decretos aqui de criação. Então, essas unidades de conservação são para, como já está falando, conservar. Então, geralmente são criadas quando existe uma certa pressão da sociedade, né, do homem em um determinado ecossistema dentro de uma região. Então, essas unidades são criadas para que possam existir a biodiversidade do lugar, né? Então, é para não acabar tanto os animais, a floresta mesmo, né? Então, essas unidades elas servem para isso, para conservação e algumas também são de preservação, né? Aquelas que não podem ser mexidas em momento algum pelo homem. No caso aqui no estado de Roraima, temos o Parque Nacional Monte Roraima, né? Então, não sei se alguém já estudou sobre isso, mas o Parque Nacional ele é gerido pelo ICMBio, mas também tem a participação dos Ingaricó, né, que vivem naquela região, então eles trabalham em cooperação com o Instituto Chico Mendes. Temos a Ilha de Maracá também, né, onde o Denison falou, eu não sei quem já teve a oportunidade de ir na Ilha de Maracá. Alguém já foi lá na Ilha de Maracá? Deixa eu ver. O Denison não quer Uma- levar a gente, professor. O Denison não quer você lá não, né? Eu também eu já fui lá uma vez na Ilha de Maracá, na vez que eu estava fazendo o plano de gestão. Eu tive a oportunidade de conhecer a Ilha de Maracá. Então, temos também outras unidades também, né? Não sei se vocês lembram que estava em discussão em tempo sobre o Parque Nacional do Lavrado. Alguém lembra dessa discussão? Teve um tempo que tava bombando essa discussão sobre o Parque Nacional do Lavrado, né? Então, eles queriam criar escolher uma área para que se tornasse um parque, né? Então, igual o Parque Nacional de Viruá, se eu não me engano. Mas era justamente para isso, né? Esse parque era para manter a diversidade, a biodiversidade que existia naquele lugar. Então, é para manter o ambiente mesmo, né? Dentro de uma região, que é para tentar manter o máximo possível de tudo que existe naquela região. Só um momento.
E existe hoje também muita discussão sobre unidade de conservação, né, Parque Nacional e povos indígenas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Parque Nacional do Monte Roraima ele foi criado, foi uma sobreposição, né, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Então, ele foi criado depois que a terra indígena Raposa Serra do Sol já foi demarcado, né? Então, é, tem uma discussão sobre isso, né? Sobre a criação do Monte Roraima. Um dia vocês vão ter uma oportunidade de discutir bem isso aí. E é bem discutido também no curso de gestão territorial. Então, nós estamos falando do eixo 3, né, que é áreas protegidas. Vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Lá na comunidade do Denison, existe uma questão bem legal, né, Denison? Não sei se você... Lá do Boqueirão, que eles têm que eles escolheram uma área justamente que era para ter essa ligação com o parque... Como é que eu esqueci o nome lá da Ilha de Maracá, né? Existia um corredor que eles falam que a comunidade tem, eles decidiram manter essa área de conservação mesmo, né? Para ter essa... Era uma parte em que os animais vinham da Ilha de Maracá, que eles ficam indo e voltando, né? Eu não sei se o Denison tem conhecimento disso. É, tenho, professor. É verdade mesmo. Deixaram que uma parte da mata que não poderia ser desmatada, né? Porque aqui a região, a comunidade é demarcada em ilha, né? E aí deixaram a parte que fica perto da ilha mesmo, que fica perto da ilha, para os animais que saem de lá, né? E voltar para se reproduzir também. Isso aí ficou muito bom aqui pra gente, né? Porque a gente da comunidade indígena necessita disso, né? Dos recursos mesmo naturais que tem. É por isso que não deixam pessoas ir para lá, né? Só pessoas que são autorizadas mesmo. A gente, como trabalha aqui, a gente vai para lá, faz o serviço, só que ninguém fica rodando por lá, né? A gente faz o serviço e volta para casa. Mas tem dias que a gente fica lá, tem dias que a gente passa de semana, de mês lá dentro. Mas aí ninguém pode mexer, ninguém pode pescar, ninguém pode matar, é só mesmo fazer o trabalho e volta de novo, como o senhor está falando, é uma área de preservação, né? É uma área de preservação e uma área de conservação também, ao mesmo tempo. Professor, seu microfone está desligado, professor. Oh, desgraça. Tava ouvindo era nada. Esse é, esse é o ruim do MIT, né? Alguém consegue explicar a diferença de unidade de área de preservação e conservação? Tirando o Denison, acho que o Denison já deve ter um pouco mais de conhecimento disso. O senhor quer saber a diferença entre preservação e conservação, é? Isso. Tá. Eu vou falar o que eu entendi, mais ou menos. Acho que a gente viu isso com a professora Bárbara, se eu não me engano. O que eu entendo é assim, que a preservação, você vai preservar e aquilo que já existe no território e que futuramente vai existir, né? Como o Denis falou, novos animais, aves, todas as espécies, né, de ser vivo, inclusive as plantas.
E a conservação, você só vai manter aquele lugar conservado ali para que ninguém mexa, mas também não tem o intuito de aumentar e nem mudar nada, apenas conservar do jeito que está. É mais ou menos isso que eu entendo, né? Posso não estar totalmente certa. Tá, obrigado, Libna. Wanderson? Oi, professor. É, sobre a diferença entre preservação e conservação, aqui no Aningal a gente tem uma ilha de conservação. E essa ilha a gente não pode mexer nela, a gente vai. É uma ilha que está sendo conservada para as futuras gerações, porque futuramente a gente pode não ter, por exemplo, as madeiras de lei, e também tem umas espécies de animais lá que estão nessa ilha, né? Que é aquele macaco. Eu esqueci o nome do macaco. O macaco, acho que é o quatá. É um macaco, ele é grande, ele tem mais ou menos 1 metro de altura. Então, nessa ilha, essa é uma ilha de conservação, né? Agora, a preservação é onde a gente pode mexer, não degradando muito, mas a gente pode tirar os recursos naturais para, vamos supor, a caça, tem a pesca, a própria, pode utilizar para fazer a própria roça também. Então, essa é mais ou menos a diferença entre a preservação e a conservação que nós temos aqui, né? A ilha de conservação a gente não pode mexer, está sendo conservada para as futuras gerações, porque se pensa muito, né, nas futuras gerações, o que eles vão ter daqui a 10, 15, 50 anos. Então, esse é o que eu entendo, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Denison, gostaria de falar sobre isso? Então tá, né? Então, qual é a diferença de preservar e conservar, né? Então, a Líbina falou, o Wanderson falou, né? Então, o que é preservar? Preservar é você manter aquilo intocável, né? Você não pode mexer no ambiente. E conservar, você pode utilizar os recursos naturais, mas de formas, digamos, sustentável, né? Não utilizar o recurso para que eles possam ser, para que eles não possam correr o risco de acabar, né? Então, essa é a diferença de preservação e conservação. E hoje tem muito, né? Unidade de conservação, unidade de preservação. Então, quando se fala em unidade de conservação, já diz que, já deixa claro, né? Para quem mora nessa unidade, geralmente tem unidades que tem pessoas que moram dentro, né? Dentro dessas unidades. Então, eles fazem o uso dos recursos que existem, mas não de forma predatória, que venha acabar os recursos naturais. E na área de preservação, não. Na área de preservação, não é permitido ter pessoas naquela área. Então, já que é uma área de preservação, né? Então, é para ser intocável aquela unidade. Então, temos alguns exemplos, né, que eles trazem, né? Grupo de Trabalho Interinstitucional, FUNAI e ICMBio, para tratar das interfaces entre terras indígenas e unidade de conservação, né? Então, como eu disse, existem muitas terras indígenas que existem unidade de conservação dentro dela. Então, são criados esses grupos de trabalho que é justamente para trabalhar as instituições que fazem o gerenciamento dessa área, né? Como eu disse, na unidade de conservação, quem toma de conta é o ICMBio.
Então, como existe comunidades também ao redor ou dentro das unidades, então é necessário que haja esse grupo de trabalho, né, das instituições, já que a FUNAI é o órgão que, entre aspas, né, responde pelas comunidades indígenas, então eles fazem esse tipo de trabalho. Então, no eixo 4 da Política Nacional, fala sobre prevenção e recuperação de danos ambientais. Então, vamos falar de alguns objetivos que a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade. Deixa eu ver aqui. No objetivo específico da letra A, né? Promover ações com vista a recuperar e restaurar áreas degradadas nas terras indígenas. Então, vamos tentar trazer algum exemplo aqui para a nossa realidade. Alguém poderia dar um exemplo na sua comunidade ou dentro da sua região, na terra indígena, que teve ou tem alguma área degradada? Alguém consegue dar esse exemplo? Eu acho que eu conheço, assim, que ali na Raposa, não, porque parece que o garimpo, tá? O garimpo, ali é uma área degradada, né? Que foi causado pelo ser humano. Isso, né? Então, ela é um garimpo, né? No momento que você começa a destruir ela, a cavar os buracos, remover as pedras, utilizar alguns químicos, né? Como mercúrio, que é utilizado, então você já está degradando o ambiente, né? Então, um bom exemplo. E quais, é, quais tipos de atividade podem degradar o meio ambiente? Mineração é uma, professora. Como? A mineração, né? A mineração é uma que degrada o meio ambiente, também o fogo, muito fogo também. Aham. Desmatamento. O A gente vê desmatamento. que tem, a gente vê que tem vários fatores que degradam o meio ambiente, né? Inclusive esses que a gente acabou de citar aí também. Mas a gente sabe que são vários, né? Isso mesmo, né? Lucinete, gostaria de falar alguma coisa? Sim, sim, professor. Hoje na nossa região, por exemplo, é a degradação que é praticamente a destruição dos lagos, né? E que os fazendeiros deixaram, né? E quando a gente passa, quem já viu ou para quem observa isso, e deixou de uma forma muito vazio a terra, né? E só tem praticamente valas e valas, né? E até então foi feito também tampar alguns lagos, alguns históricos das comunidades, por exemplo, do São Jorge, que a gente pôde ver, e praticamente ali a área vai demorar muito tempo para recuperar. Então, essa é uma degradação praticamente destruindo o solo, né? Que não vai tão cedo vai servir para algum tipo de plantio, né? Que foi usado muito agrotóxicos, outros químicos, né? Então, é uma das formas de degradação, né? E em outras áreas, né, em comunidades, região, que aconteceram, né? Depois que os fazendeiros saíram, deixaram o solo pobre, né? Praticamente destruído, vazio, né?
Então era isso, professor. Então, a Lucinete trouxe, né, o exemplo da monocultura, principalmente, né, dentro das terras indígenas. Então, para quem conhece, já teve a oportunidade de conhecer algumas mais áreas onde eram produzido arroz, né? Então, alguém já teve a oportunidade de ir em algum lugar desse? Alugar, tipo, plantações de maquinários. Isso. A gente vê agora, né, o caso das comunidades indígenas que aceitaram o projeto do governo de plantar os 10 hectares em quase todas as comunidades indígenas. A gente vê que a maioria aceitou. Aqui na minha região tem, aqui na minha comunidade tem o plantio de 10 hectares de sementes, né, que são milho. E eu acho que é isso aí, o que você acabou de falar aí. A gente já viu, já conheceu, já trabalhou, né? Aqui na minha comunidade tem. Então, a gente pode ver que com o tempo as coisas vão mudando, né? Então, qual seria a melhor forma de a gente trabalhar isso dentro da comunidade? Vou tentar exemplificar aqui para vocês, né? Então, hoje nós temos algumas ações do governo que para ser trabalhado dentro das terras indígenas. Qual seria a melhor forma de a gente trabalhar isso dentro das comunidades indígenas? Como que vocês conseguiriam pensar isso para a sua comunidade ou para a sua região? Você está perguntando na forma de reutilizar ou reaproveitar os que foram degradados, é isso? Não, não necessariamente, né? Por exemplo, você hoje não tem, só por exemplo, na sua comunidade não existe nenhum, nenhum dano ambiental, né? Gerado causado pelo homem. Mas, tomando como exemplo o que o Denison trouxe ainda agora, né? O governo ele tem um projeto de levar para plantar 10 hectares de milho, por exemplo. Para fazer essa plantação, a gente tem que derrubar ou desmatar, dependendo da área, né? Se for de floresta ou de lavrado. De qualquer forma, a gente vai ter que remover alguma planta, algum bichinho lá que existe ali, né? Aí é o que eu estou falando para vocês, perguntando para vocês. Qual seria a melhor forma de a gente trabalhar isso dentro das comunidades indígenas? Alguém conseguiria pensar nisso, de fazer algo que não prejudicasse tanto o ambiente o ambiente que existe na comunidade? Professor, o senhor só repete essa pergunta, é porque tá, tipo, cortando, né? E aí não deu para entender como é que é. O senhor poderia me repetir mais uma vez, por favor? Eu estou pegando aqui como exemplo do Denso, né? Tem ações do governo do estado que é para levar. É um projeto, né? Um projeto de plantio de milho. No projeto está previsto 10 hectares, né? 10 hectares equivale a quantos metros quadrados? Quem consegue fazer esses cálculos aí? São quantos metros de distância os 10 quilômetros quadrados? 10 quilômetros. Ó. 10 hectares é denso.
Professor, são 10 hectares de semente plantada. Só que aí eu não sei quanto é que é, né? Se eu não me engano, uma linha, são 25 braços aí. O cara tem que fazer uma tona ainda para dar isso tudo, né? Eu não sei praticamente quantas linhas são, né? 10 hectares. Vamos pegar, por exemplo, uma hectare equivale a quantos metros quadrados? Quem consegue fazer esse cálculo? Quem consegue lembrar desses cálculos aí? Cadê? Deixa eu ver se quem está aqui. Vamos lá, uma hectare de terra é 100 metros por 100 metros por 100, né? 100 metros de largura, 100 metros de comprimento. Uma hectare, né? 10 hectares iam dar quantos metros? Deixa eu ver se vocês são bons de matemática mesmo. Se a gente for pensar a distância o tamanho é bem grande, né? Pensar 10 hectares de plantio é bem... Daria quantos metros? É uma área bem grande. Uma hectare é 100 metros por 100. 2 hectares é 200. 3, 4, 10 mil. Seria 100 mil no caso. 100 mil? 100 mil metros? Não, acho que 10 mil metros. 10 mil metros quadrados. É por aí. Pô, a gente tá chutando, né? Tem que fazer uma conta aí. É porque tem que dividir por 1000, por 100, alguma coisa assim. Não, teria que só multiplicar, por exemplo. É 10 hectares, né? 10 hectares vezes 100. São 10 hectares. 10 mil, não. Eu até desisti já, professor, que a minha cabeça doeu mais. 10 mil metros, né? 10 mil metros de... Será que isso Eu seria também possível? fiquei entre os 10 mil, mas não queria falar antes que alguém, né? Vai que o meu tá errado também. Mas estava errado ali. Será que é isso mesmo? 10 mil Fica na metros tua, de... Denis. Professor, 10 mil metros. 10 mil Quadrado, metros né? quadrados. Esse Denis foi encrenqueiro, né, professor? Não, professor, Denis só nunca deixa essa mulher encrencar com a gente. Eu acho que é o que a Jenny falou aí, 100 mil, eu acho. Eu acho que é 100 mil, eu acho, não, tenho certeza. Eu vou deixar isso aí para vocês. Tá bem usando a calculadora aí. Eu vou deixar essa. Oh, meu Deus do céu, multiplicar um por um, né, Denison? Dá pro Denison e pra Jenny, professor, essa atividade aí, porque eu já tô aqui batendo parafuso já. Eu vou deixar essa atividade para vocês me dizer na próxima aula. 10 hectares de terra equivale a quantos metros? O Wanderson até saiu, eles têm um projeto desse. Na minha opinião, é 100, Nem professor. falar assim, é pedir ajuda para os Alguém tem que universitários, porque confirmar. os universitários são a gente, né? Eu vou pedir ajuda para os universitários. Vocês me trazem a resposta na próxima aula. Vamos dar sequência aqui. Eu já respondi, já. A Jenny disse que já respondeu. É posso, Jenny? Respondeu tudo errado. É errado. Então tá, bora dar sequência aqui no pé. Continua, professor. Depois a gente volta nessa discussão. Então, nós temos alguns exemplos, né, de gestão, de manejo da terra indígena do povo Tingui, Botó. Então, o que eles fazem? Né? Recuperação e manejo. Provavelmente eles deviam ter alguma área já degradada, né? Seja
aqui não diz. Provavelmente, deixa eu ver o que ele diz. Estiveram a terra degradada devido à criação de pastagem do gado de corte, nascente morta, rio assoreados e sem mato ciliar. E o solo contaminado por uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, aqui o problema era bastante grande, né? Então, tudo isso aconteceu por conta da pastagem do gado de corte, né? Então, para fazer principalmente aqui na Amazônia, né? Para fazer essa criação de gado, tem que derrubar a floresta. Então, e quando não há esse manejo da pastagem, então a tendência é que o solo seja degradado ou contaminado mesmo, né? Então, dentro da terra indígena desse povo aqui, eles tiveram que fazer manejo, recuperação e manejo, né? Então, eles recuperaram as matas ciliares dos rios, as nascentes do rio, né? Então, eles fizeram vários trabalhos de reflorestamento, de recuperação do solo, da recuperação das nascentes. Então, foi a forma que eles conseguiram reverter essa situação da área degradada dentro do território deles. Eu vou tentar... Tem vários vídeos na internet, eu vou tentar mandar o link de um para vocês assistir sobre algumas atividades que outras terras indígenas, outros povos eles fazem, né? Quando há situação de degradação ambiental dentro de seus territórios. Então, nós temos o eixo 5, que é o sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas. O que nós vamos tentar trazer alguns objetivos para a gente relacionar com a nossa realidade de hoje. Então... Como é que é a sua pergunta? Não fiz pergunta nenhuma, não. Eu só estou falando aqui sobre o eixo 5, que é o uso sustentável dos recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas. Então, como é que as comunidades hoje eles trabalham essa questão de utilizar os recursos naturais de forma sustentável? Quem é que pode dar um exemplo hoje? Quem é que pode dar um exemplo para nós? Será que existe algum planejamento dos recursos naturais hoje nas comunidades para utilizar esses recursos naturais? Vocês conseguem me dar algum exemplo? O senhor quer saber quais comunidade que usa os recursos naturais na produção, professor? Isso, de forma... pode ser na sua comunidade ou que você conhece em outro lugar, que a comunidade ela utiliza os recursos naturais de forma sustentável. Vou tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, hoje as comunidades eles fazem a roça, né? Então eles derrubam uma determinada área. Então eles plantam uns 2 anos mais ou menos e depois de 2 anos eles mudam, né? Então deixa aquela área que já foi plantada para recuperar. Então essa é uma forma forma sustentável de utilizar os recursos naturais. Alguém consegue dar algum outro exemplo? Eu vou trazer aqui um pouco sobre o objetivos específicos. Apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e ecoturismo, respeitando a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, promovendo-se quando couber estudos prévios, diagnóstico de impactos socioambientais e
capacitação das comunidades indígenas para a gestão dessas atividades. Falando sobre etnoturismo, ecoturismo, na terra de Nação Marcos já teve algumas iniciativas, né, Tia? Não sei se você conhece alguma delas. Sim, professor. Essa, na parte desse etnoturismo, a gente está acompanhando de perto. E já tem comunidades que já estão executando essa atividade, que já passaram, já foram aprovados pela FUNAI e tem essa autorização toda, que é a comunidade do Bananal, que está mais avançada, tem a comunidade Boca da Mata também. E tem outras comunidades agora que fizeram o levantamento e já entregaram esqueci até o nome, que são as comunidades do Cauê, comunidade Tarauparu, a comunidade Ingarumã, essas comunidades assim, e outras também que são do Médio São Marco. Seu microfone está desligado, professor. Eu aperto duas vezes e acabo abrindo e fechando ao mesmo tempo. Então, dentro das terras indígenas já há essa discussão sobre etnoturismo, ecoturismo, né? Então, muitas pessoas, ela, assim, tem uns pontos de vista, tipo, negativo, né? Às vezes está de acordo e não. Então, é até meio complicado, né? Fazer uma discussão sobre isso. Mas é uma decisão da comunidade, né? Por exemplo, se a comunidade, por exemplo, a comunidade lá do Bananal decidir fazer uma atividade dessa, então não há impeditivo para isso, né? Já que é uma decisão da comunidade, então a comunidade está querendo, mas é pensar, fazer um planejamento em conjunto, né? Então, para isso existe várias a participação da FUNAI nessa discussão é sempre fundamental, né, já que existe uma legislação uma norma para ser seguida. Então, tem vários critérios para fazer isso nas comunidades. O Wanderson levantou a mão. A comunidade Bananal já fez todos esses critérios, já, professor. Já seguiram tudo, já tiveram até treinamento e tudo mais, está tudo dentro dos conformes, dentro que pede, né, no plano de visitação deles. Já fizeram tudinho, já foi aprovado pela FUNAI e está autorizado. Legal, né? Igual na Raposa, né? Raposa já, na comunidade da Raposa, essa questão do etnoturismo, ela já está bem encaminhada também, né? Que aqui no estado foi a primeira comunidade que conseguiu regulamentar isso, né? E o Enoque, que ela da Raposa, atualmente está trabalhando dentro do departamento de turismo aqui do estado, então acho que com certeza eu acho que ele auxilia as comunidades nessa discussão. Sim, o Enoque, ele está acompanhando de perto esse plano de visitação, é ele que está capacitando o pessoal, que são os guias turísticos também, né? Ele que está mais próximo a isso, ele que está acompanhando passo a passo. Legal isso. Wanderson, gostaria de falar alguma coisa? Levantou a mão. Wanderson. Eu acho que o Wanderson não. Oi, professor. Ia falar alguma coisa ou não? Estava aqui calculando ainda. Mas acho que não tenho nada para falar não, professor. Só essa questão que o senhor falou aí, né, das roças, né? Tá. Acho que hoje em dia, eu acho que as pessoas que já estão, falta mesmo só uma orientação, né? Assim, para o uso sustentável dos recursos naturais.
É porque tem gente que coloca muita roça e tá matando, coloca muita encoxada e tem parente aqui que coloca e muitas vezes não planta e não cultiva. Aí falta orientação. É por isso que hoje o nosso pensamento aqui, né, no Aningal, não tem em outras comunidades, é utilizar o recurso natural assim de forma sustentável, mas que esteja na área de lavrado, como por exemplo essa monocultura do milho que foi citado. A gente utilizou aqui 20 hectares e pegou até nessa segunda safra agora eu entrei também. Na primeira eu já não tinha entrado, só mesmo como um ajudante. Agora para ano que para esse ano já, depois que for feita a colheita. Então eu já entrei já. A gente pegou, já tem 20 hectares, aí queremos pegar mais 20 hectares. Aí no caso ficaria 40. Só que lá a gente foi os tiquiris, os insetos, capim. Enfim, mas assim, é o pensamento, né, de trabalhar com assim nessa área de lavrado. E nós temos aqui os projetos e também com os dos sistemas, né, usando a tecnologia também, assim para não degradar muito, mas de qualquer forma degrada, né? De qualquer forma mata alguma coisa, querendo ou não, a gente tem que aceitar isso. Mas é assim, eu acho que esse uso do recurso natural a gente tem que é, a gente faz tudo aqui de acordo com o nosso plano, né, que nós temos aqui da terra indígena. Porque é um sonho nosso também, a gente colocou lá no PGTA que era um sonho ter uma comunidade tipo asfaltada, o asfalto até na sede, enfim, esses projetos que hoje estão entrando também foi um sonho. Então, em questão de projeto é bem difícil a gente conquistar, né? E ainda mais com o apoio do governo. Então, mas no mais era isso. Acho que assim, só essa observação, né, que eu vejo hoje, porque antigamente os antigos eles colocavam muita roça, muito assim, 10 linhas, 5 linhas. Aí hoje que existe mesmo só o capoeirão, né, como é falado, aquela capoeira, não tem mais aquelas matas virgem, como é falado. Então hoje existe mais esse capoeirão. Quando a gente vem aqui para as matas, a gente só encontra aqueles najazeiros. E não tem muito mais essas madeiras de lei. Até então a gente estava com um projeto, tá com um projeto, né, de viveiro de mudas para recuperar as madeiras de lei, porque futuramente a gente pode não ter mais essas madeiras. Então a gente fazendo esse reflorestamento a gente pode manter, né, não para fazer com que não entre em extinção assim essas madeiras. É isso que eu tenho para falar, né? Só para complementar mesmo. Não entendi. Então é nesse tipo de ações que essa política nacional ela vive também, né? Então, apoiar essas comunidades nessas iniciativas que elas têm, por exemplo, como você acabou de falar, né? De reflorestamento. Realmente tem comunidades que hoje já utilizam quase todo o recurso, né? Então, se a comunidade voltar pensando de ter ações mesmo voltadas para isso, de recuperar certas plantas, animais mesmo, né? Então, essa política, ela garante isso, né? Então, apoiar as comunidades indígenas nessas iniciativas, né? Seja não só de recuperação, mas também de iniciativas produtivas, né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo hoje lá dos Waiwai, que eles trabalham muito hoje com a castanha do Pará, né? Que é
que é conhecido, né, castanha do Pará, mas aí outros falam castanha do Brasil, enfim. Mas, então, é uma atividade produtiva, né? Então, é uma atividade que precisa também de todo o manejo, de todo o cuidado, né? Que é uma geração de renda para as comunidades, mas também, se não for mal manejada, ela pode trazer alguns impactos para, para os animais, né? Por exemplo, que se alimentam da castanha. Então, é algo que precisa ser bem planejado mesmo, né? Para que não possa trazer muitos prejuízos para a comunidade e para o ambiente mesmo, né? Do, para os animais, na floresta. Então, aqui eles trazem um exemplo, né, de modelo de desenvolvimento econômico para a floresta, programa integrado da castanha, né, como eu falei, castanha do Brasil, castanha do Pará, como a gente conhece muito hoje, né? Então, aqui são algumas iniciativas, né? Então, o projeto de conservação e uso sustentável da biodiversidade, é o programa integrado da castanha, PICA, né, envolvendo os povos indígenas Riquibatissa, Soró, Arara e Gavião. Aqui são, então, 3 etnias que trabalham com a castanha, né? Então, existe todo um planejamento, né, para que, desde a colheita, do beneficiamento, né, dependendo de como é feito esse tipo de trabalho, mas as comunidades, eles têm esse apoio, né, podem ter esse apoio à medida que eles começarem a se organizar, né, de uma determinada atividade e buscar apoio para fazer de melhor forma, né, o manejo, o, o manejo dos recursos que existem dentro das terras indígenas, para não ocorrer, para não trazer tantos impactos ambientais dentro das terras indígenas. Então, deixa eu ver o que nós temos, entendendo, né? Espaço muito. Então, eixo 6, né? Propriedade intelectual e patrimônio genético, né? Então, o que é propriedade intelectual? Alguém consegue dizer o que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual. Sei não, professor. Vai ficar difícil agora, né? Propriedade intelectual, patrimônio genético. Então, vamos lá, vamos tentar. Vamos ver o que é propriedade intelectual. Propriedade intelectual, né? O que é a propriedade intelectual? Então, a propriedade intelectual, ela se refere a várias coisas. Por exemplo, os conhecimentos tradicionais, é o conhecimento que o indivíduo ela tem sobre determinadas coisas. Por exemplo, pode ser voltado à medicina, pode ser voltado a algum conhecimento específico mesmo, né? Então, é aquilo que é de conhecimento de uma pessoa, do conhecimento que ela tem sobre determinadas áreas, não? Pode ser a crença, um costume, uma forma de pensar, é mais voltado ao conhecimento, na propriedade intelectual, aquilo que a pessoa conhece.
Falando sobre propriedade intelectual, eu vou só dar um exemplo para vocês aqui, para vocês tentar conciliar aqui mais ou menos o que é uma propriedade intelectual. Tinha, tinha um, um indígena que ele foi estudar fora, né? Isso é um caso real. Ele foi estudar fora, estudou biomedicina, se eu não me engano. E lá, como ele tinha contato com a comunidade, então, alguns conhecimentos de medicina, por exemplo, muitas vezes as pessoas mais experientes, né, eles têm muito conhecimento sobre alguns remédios, né, que são bem fortes, que trazem um efeito bem forte mesmo dentro para curar alguma doença. Então, o que que aconteceu? Esse careça aí da comunidade foi para estudar, estudou fora, né? Então, lá, quando ele estava estudando, ele criou um remédio com base no conhecimento do conhecimento indígena, né? E ele patenteou esse remédio, né? Dizendo que foi ele que criou aquele remédio. Mas o remédio que ele criou não foi assim, não foi ele que descobriu aquilo tudo, né? Então, o conhecimento que ele levou é pertencente a um povo, né? Então, é pertencente àquela pessoa, àquela comunidade. Então, ele não poderia dizer que era dele, por conta que era é um conhecimento de uma outra pessoa, de uma comunidade, determinado povo. Então, a comunidade recorreu para fazer tudo isso, para dizer que aquilo lá não era da pessoa, né? Então, o conhecimento era da comunidade, de um determinado povo. Não sei se vocês vão conseguir relacionar isso. Alguém conseguiu entender? Sim, mais ou menos, professor. É tipo, Sim. Pode falar. que nem que a gente faz um trabalho acadêmico que já foi tipo um TCC. Tipo assim, né? Propriedade intelectual é você, por exemplo, teu avô, ele tem um conhecimento sobre uma determinada, digamos, uma determinada planta, por exemplo, só para tentar deixar claro, né? Ele conhece sobre aquilo lá. Aí, de repente, vem alguém lá de fora, chega na comunidade, conversa e tal, e sai da comunidade. E lá na frente você descobre que esse cara ele foi lá e patenteou. Não sei se vocês conseguem também saber o que é patentear. Aqui no texto ele fala muito de patente. Deixa eu ver aqui. Tem alguma parte que ele fala de patente também. Então ele vai lá e ele diz que aquele conhecimento é dele. Foi ele que ele estudou, ele pesquisou sobre aquilo lá. Mas aí tá, a Jenny está lá na comunidade e de repente ela descobre que aquele cara diz que aquele conhecimento é dele. Mas a Jenny sabe que aquele conhecimento que ele está falando ele não é dele praticamente. Então, o que pode acontecer? A Jenny vai lá dizer que isso não é conhecimento dele. Então, existe todo um processo para fazer isso, né? Para quebrar isso de patente, de conhecimento. Tem toda uma legislação que garante isso, né? Então, essa questão de propriedade intelectual é mais ou menos nesse sentido. É o conhecimento que uma comunidade, que uma pessoa tem, que uma comunidade tem, que só ele sabe, né? Então, se outra pessoa tentar de dizer que aquele conhecimento é dele, que ele criou algum remédio, tipo assim, por exemplo, então isso não é o correto, né? Você pegar conhecimento de outras pessoas e tentar dizer que é certo.
Então, a propriedade intelectual é tudo isso, né? O conhecimento que as pessoas têm sobre determinadas, várias situações que acontecem num local, numa comunidade, numa região, né? É mais ou menos nesse sentido aqui que o eixo 6 da política nacional garante, né? Propriedade intelectual. Os conhecimentos indígenas que existe hoje, elas devem ser levadas em consideração. Então, Professor, sim, propriedade intelectual é voltada para um grupo, não é só para uma pessoa, não é? pode ser para uma pessoa também. Não é, assim, eu estou falando de... Porque tem conhecimentos que o grupo todo conhece, né? Mas tem um conhecimento que só, por exemplo, só eu sei. Então, ela pode ser considerada assim também. Pode ser de um grupo, pode ser individual também. Porque tem conhecimento que só uma pessoa sabe. Ninguém mais sabe, né? Não sei se você conhece algum caso desse. Por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui o conhecimento de um rezador, por exemplo. Só o rezador ele tem aquele conhecimento, outras pessoas a mais não têm. Assim, só como exemplo, né? Isso é bastante comum, né? De algumas comunidades. Tem conhecimento que só aquele lá ele sabe, outras pessoas não sabem. Então, é esse tipo de conhecimento que, quando se fala de propriedade intelectual, são esses tipos de conhecimento. Deu para ficar claro ou não? Bem, Deu sim, professor. então, essa propriedade intelectual ela pode ser voltada para várias coisas, para biodiversidade, para plantas, animais, micro-organismos, né, como está falando aqui no texto. Né? Trata-se de proteção e salvaguarda dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, né? Então, vamos já tentar entender mais o que é o patrimônio genético, que compõe a biodiversidade silvestre, variedade de plantas, animais e micro-organismos que ocorrem naturalmente em um determinado lugar, e domesticado. Variedade de plantas, animais, micro-organismos, maneira cultivados ou modificados pela ação humana no Brasil. Deixa eu ver, alguém está mandando mensagem. A Lucinete disse que a internet está... pessoal, para quem não assinou a lista de frequência, eu mandei o link aqui de novo no chat. Vocês preenchem, acho que só 9 pessoas assinaram aqui ainda, tá? Nós estamos em 17, né? Boa parte ainda não assinou. Vou mandar aqui de novo no chat para vocês assinarem. Então tá, vamos aqui voltar no texto. Então, o que essa política nacional garante? Né? Ela garante, no eixo 6, que é a proteção desses conhecimentos indígenas. Não só a proteção, mas como a valorização das práticas e dos saberes indígenas. Então, essa política ela garante essa proteção, essa prática mesmo, né, dos conhecimentos que só os povos indígenas têm, que outras sociedades ela não conhece, né? Deixa eu ver aqui, pegar dois exemplos aqui. Apoiar e valorizar as iniciativas indígenas de desenvolvimento de pesquisa, criação e produção etnocientífica e tecnológica para possibilitar a inovação e fortalecimento da base econômica, social e ambiental. Então, o que essa política diz? Né? Ela diz que algumas políticas de governo elas têm que valorizar as iniciativas que os povos indígenas têm. Não só de pesquisa, mas de produção etnocientífica. O que seria a produção etnocientífica? Isso aqui está relacionado à ciência e a etnia, né? Então, são os conhecimentos que o povo indígena tem
que ele pode criar, né, ou ele pode produzir novos conhecimentos científicos com base na sua própria realidade. Então, ele faz um estudo, ele faz uma produção científica, né, de acordo com a ciência mesmo, né, com os saberes tradicionais. Então, tudo isso ela precisa ser valorizado dentro das comunidades indígenas. Então, como exemplo aqui, vamos trazer um exemplo aqui, né, a experiência com o pequi dos povos indígenas do Xingu. Os povos indígenas que habitam a porção, o que, que eles fazem aqui? Né? Então, eles vêm promovendo um processo de domesticação de árvores frutíferas. Então, eles vêm criando novas técnicas de cultivo e manejo, tecnologia de preparação, armazenamento de polpa. Então, eles vêm fazendo vários trabalhos com essa fruta, né, com o pequi. Então, esse tipo de iniciativa que as comunidades fazem, eles precisam de apoio para trabalhar isso, né? Como forma de fortalecimento das atividades, seja econômica, dependendo de para qual direção as comunidades pretendem fazer uma atividade, né? Se querem fazer a geração de renda, então é pensar nesse lado de atividades que gerem renda para a comunidade. Se for de valorização, né, da cultura, então é pensar atividades que, que visa a valorização da cultura. Então, tudo isso dentro da política, a política nacional, ela segura essas iniciativas. Um outro termo que é bastante, que vocês provavelmente vão ouvir, né? Biopirataria. O que é biopirataria? É o nome dado ao procedimento de apropriação e uso indevido de um recurso genético e ou de conhecimento tradicional associado sem que haja um consentimento prévio do país, detentor do recurso genético ou sem reconhecimento dos direitos dos povos do local de origem deste recurso e dos detentores locais de conhecimentos associados. Vocês conseguem entender isso? O que é biopirataria? Eu não sei se você biopirataria. Bio o bio já fala do biossistema, será? Aí a pirataria acho que é uma coisa assim, professor. Vamos tentar. O que é E professor, pirataria? eu posso colocar assim de exemplo. Sim. Diga aí o exemplo. Pode falar. É para mim falar o exemplo? Não, por exemplo, da madeira, né? Creio que é um exemplo de biopirataria, porque da biodiversidade, né? Falando sobre, vamos supor, tá fazendo a extração de madeiras ilegais. Aí tá tipo irregular aquela ação, né? Uhum. No meu pensamento é isso, no meu entendimento. Uhum. Eu vou tentar trazer. Vocês já ouviram falar sobre a borracha aqui do Brasil? Como é que ela foi parar em outros países? Alguém já Por estudou sobre pirataria, o isso? pessoal leva. Não, professor, ninguém estudou, não. Aí eu, pelo menos, ainda não vi isso. Tivemos sim, professor, uma aula, só que agora eu não estou lembrado, não. Acho que não sei nem quem foi que nós estudamos sobre essa matéria. Acho que foi com o Rickson, parece. Não estou lembrado direito, não. Como é que.
Eu lembro mesmo, acho que não foi com o Rickson, não, Denison, acho que foi com a professora Bárbara. Vocês com Foi com a certeza, Bárbara mesmo. eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, sobre biopirataria. Mas eu não sei se vocês sabem, a borracha hoje, que existe hoje no Brasil, não, ela, logo quando os portugueses começaram a colonizar, explorar a Amazônia, né? A borracha ela só existia aqui na Amazônia, ela não existia em outros países, não. Então, e nesse período chegou um estrangeiro, eu não lembro qual, mas eu só vou tentar exemplificar aqui, porque eu já estudei também, eu nem lembro direito qual disciplina. Mas, se eu não me engano, foi na economia da Amazônia. Não sei se você já tiver essa disciplina. Então, o que Sim, aconteceu nessa época? exatamente. Então, o carinha lá, um estrangeiro, se eu não me engano, foi um inglês. Eu vou até pesquisar aqui direito, só para não falar para vocês um exemplo de biopirataria bem, bem simples. Borracha. Então, o que ele diz aqui, né? Então, o Brasil ele era o líder na produção de borracha naquela época, né? Então nesse período veio um inglês. Então, o que ele fez? Ele levou para o país dele, em média aqui, de acordo com algumas fontes aqui, né? 70 mil sementes de borracha, da semente da borracha, né? Da seringueira lá. Então, o que ele fez? Ele levou para o país dele, ele semeou, plantou, tudo lá. E depois, com o tempo, ele trabalhou, né? Ele fez bastante bem o manejo da borracha. E uma empresa, se você falar o nome da empresa, acho que vocês vão conhecer. Não tem a empresa Goodyear, que é lá da borracha, lá do pneu? Sim. Goodyear, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa empresa aqui, mais ou menos, né? Que na época não foi exatamente essa empresa, mas o cara que levou para lá, ele levou 70 mil sementes para o país dele, plantou e tudo lá, e ele começou a trabalhar esse pneu, né? Então, foi de lá, a partir de lá, começou a surgir essas novas, uma coisa mais trabalhada com relação à borracha. Então, esse exemplo que eu estou falando aqui para vocês, que ele levou digamos, sem a permissão do país, do povo. Então, isso aqui é um exemplo de biopirataria. É alguém pegar uma semente por exemplo, lá da comunidade da Jane. Me diz o nome de planta que tem a semente aí, Diego, lá da tua comunidade. Tipo de planta que tem semente, tem várias plantas, professora. Frutas, é? Pode ser, uma assim, que é mais consumida lá pela comunidade. Mamão. Tá, mamão. Então, chegou um carinha estranho lá e pegou a semente de mamão e levou para o país dele. Então, uma vez que ele leva isso, escondido, digamos assim, né? Então, escondido, ele não pediu permissão da comunidade, não consultou ninguém se podia levar essa semente. Então, isso aí é um exemplo de biopirataria. Então, é esse tipo de
de, de coisas que não podem acontecer, né, dentro da comunidade, e a política nacional ela garante isso. Então, a biopirataria é isso, né? É pegar alguma coisa de um lugar, mais voltado aos recursos naturais, né? Então, estamos falando de bio aqui, bio é biodiversidade, né? Seja de recurso genético ou um conhecimento tradicional também, né? Então, uma pessoa não pode fazer isso, levar para fora da comunidade sem a permissão da comunidade, do país mesmo, né? Se for algo que seja de domínio do Brasil, então outra pessoa não pode vir aqui e levar sem a permissão do Brasil. Então, existe toda uma legislação para esse tipo de coisas que acontecem, né? Então, tem toda uma legislação que assegura, né, esse tipo de situação, se vier a acontecer. Então, no eixo 7 temos capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental, né? Então, hoje, nas comunidades indígenas, já existe muita capacitação, né? O Conselho Indígena, para quem acompanha as atividades do Conselho Indígena de Roraima, para ver como exemplo aqui, né? Hoje temos agentes indígenas territoriais e ambientais, né? Que são conhecidos como ATAIs. Formação, temos hoje vários cursos, né, de formação, seja por universidade, por órgão de governo mesmo. Então, essa aqui é capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental, isso aqui já é algo assim mais concreto hoje no nosso estado, né? Então, já existem muitos cursos de formação para os povos indígenas, hoje, principalmente aqui no estado de Roraima. Então, acho que se eu perguntar de vocês aqui, com certeza vocês vão me dar um monte de exemplo de capacitação que acontece que acontece hoje nas suas comunidades. A Diane já falou, né? De alguns exemplos que está tendo lá na comunidade, de turismo principalmente, né? Então, por esse lado de capacitação e formação hoje, né, é algo bastante concretizado e que já tem bastante resultado hoje. Então, como exemplo aqui, né? Cara. Como eu falei, né? Formação dos agentes territoriais e ambientais. Temos a formação dos agentes territoriais e ambientais indígenas em Roraima, né? Então, olha aqui, viu? Deixa eu ver se tem eu por aqui, que eu fiz um monte desses cursos aqui. Isso, acho que isso aqui é mais recente, 2013. Então, eu já fiz esse curso também, no tempo que, logo no início, assim, que foi feito, quando iniciado. Teve o curso de formação em PNGAT, né? Então, teve alguns cursos que tiveram para as pessoas conhecer mais sobre essa política nacional, né? Já que como nós falamos no início da nossa aula, essa política foi uma conquista dos povos indígenas, não só do estado de Roraima, mas do Brasil todo, já que é uma política nacional, e como nós já destacamos aqui, né, tem vários objetivos que contemplam as comunidades indígenas. Então, por esse lado, foi uma conquista para nós, povos indígenas, né, dentro do Estado brasileiro. Então, acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Se não for discutir ponto por ponto aqui, é muita coisa para a gente discutir. A gente vai trazer de uma forma geral aqui. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário?
Nono. Parar de gravar aqui, imagina.